Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco a respeito de uma vida de adoração, no lugar de momentos de adoração, no lugar de louvor feito por um momento, uma vida integral de adoração e para a glória de Deus. E eu quero usar uma pequena frase que eu estive lendo aqui na página 271 deste livro aqui, sobre a teologia puritana. E na 271, essa página tem uma frase que me chamou a atenção, onde ela diz assim: Deus está mais interessado naquilo em que eu me torno do que naquilo que eu faço. Deus, ele está mais interessado naquilo em que eu me torno, em que eu me torne um adorador, uma pessoa que vive para a glória do seu nome, uma pessoa que glorifica ele em todo o tempo, em todos os momentos do dia, mais do que naquilo que eu faço. E eu também quero usar o texto de Romanos, capítulo 8, verso 29, onde o texto diz da seguinte forma: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós fomos predestinados para uma excelente e magnífica obra de nos tornarmos a imagem do Filho. Nós fomos predestinados a nos conformarmos, a tomarmos o modelo de Cristo e nos aproximarmos disso o mais possível que seja. Esse processo de nos tornarmos a imagem do Filho durará a nossa vida toda, até o último respirar, até o dia de fechar os olhos e partir para a eternidade. Estaremos neste processo de nos tornarmos como a imagem do Filho. É para isso que Deus nos predestinou. Os puritanos, eles tinham uma ligação muito íntima com questões como a glória de Deus, como fazer tudo para a glória de Deus e para que Deus seja exaltado e adorado através das nossas vidas, das nossas ações, do viver cotidiano. Os puritanos, eles queriam viver para a maior glória de Deus e para que Deus fosse adorado e glorificado através das suas ações diárias. Ou seja, no trabalho, nos círculos sociais, ao comprar, ao vender, ao pagar tributos, seja em qual área for, o propósito maior era glorificar a Deus em cada momento do dia a dia. Isso tem a ver também com o mesmo texto de Romanos 8, onde no verso 28 vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para o louvor da sua glória. Todas as coisas do nosso viver diário, até mesmo momentos de lutas, de batalhas, de adversidades que vivemos, contribuem para o nosso aperfeiçoamento, a fim de que nos tornemos semelhantes à imagem do Filho. Verso 29. Então, o nosso viver para a glória de Deus, para que Deus seja louvado e adorado através de nossas vidas como adoradores do Pai, é um viver cotidiano para a glória de Deus. E não apenas momentos exclusivos, algumas horas da semana ou alguns dias da semana. Mais ainda eu quero dizer que glorificar a Deus e ter uma vida de adoração a Deus não se resume apenas àquelas 2 horas de um culto, seja dominical ou semanal ou em qualquer horário que seja.
Viver para a glória de Deus e para adorá-lo em toda a nossa vida e existência implica em muito mais do que isso. Porque não adianta nada nós querermos fazer com excelência e dar o melhor para Deus naquele período ali de 2 horas de culto público, de celebração coletiva, fazer o melhor solo de guitarra ou o melhor solo de violão, pegar a guitarra e fazer a escala pentatônica com maestria. Não adianta pegar a voz de um tenor e fazer um tenor ou um soprano perfeito, empregar melismas e mais outros ornamentos vocais para entregar notas musicais perfeitas ou acordes bem pré-definidos no violão, com nonas, com sétimas, com quartas, enfeitando e ornamentando a música e achar que isso é o melhor da nossa adoração para Deus e não ter um viver cotidiano, um viver diário que glorifica a Deus. Ou seja, pensar que adorar a Deus é somente aquelas 2 horas ou de reunião, de culto público, mas no outro dia não viver para a glória de Deus, não viver de modo que adora a Deus, ter desavenças com familiares, não perdoar membros da família ou pessoas do passado, viver rancoroso, não adianta. Não adianta viver uma vida financeira fracassada. E quando eu digo isso, não quero dizer passar por problemas financeiros, por momentos de dificuldade financeira, não. Viver uma vida financeira que não é o padrão de Deus é viver fazendo dívidas e fazendo dívidas para comprar coisas para simplesmente impressionar as outras pessoas, para ostentar uma vida que não possui, que não é condizente com o seu padrão socioeconômico. Do que adianta querer adorar a Deus em 2 horas, mas no dia seguinte humilhar a esposa, humilhar os filhos ou até mesmo agredir, infringir leis de trânsito, parar na vaga do deficiente, alegando que é só um pouquinho? O que adianta? O que adianta não ser uma pessoa misericordiosa, ver um velhinho atravessando a rua e não ajudar, não parar para tentar ajudar alguém a trocar o pneu do carro? O que adianta? O que adianta pegar e ter uma vida fora dos padrões do que a palavra de Deus estabelece? Às vezes contando uma mentira, dizendo é uma mentirinha só. Deus não é glorificado nisso. Deus não é glorificado em ter negócios desonestos, atender mal o cliente, mentir para o cliente dizendo que é a última peça do estoque, sendo que tem mais lá. Isso não é para a glória de Deus, isso não é adoração a Deus. Não adianta ser uma pessoa avarenta, uma pessoa que não abençoa, que não tira e dá. Não adianta. O viver para a glória de Deus, como pensavam os nossos irmãos puritanos, é viver uma vida em que o nosso dia a dia glorifica a Deus, adora a Deus, porque quando eu faço bem, eu estou adorando a Deus tanto quanto se eu tocasse os melhores e mais bem executados louvores. Quando eu falo a verdade, isso adora a Deus. Quando eu ajudo o próximo, isso adora a Deus. Quando eu sou generoso e misericordioso, isso adora a Deus mais do que acordes belíssimos, mais do que ornamentos vocais bem fundamentados, uma voz impostada. Muito mais, Deus se agrada no nosso viver cotidiano e nas pequenas coisas.
ainda mais aquelas que nós fazemos quando ninguém está vendo, porque em cima do altar, diante das pessoas, do público, de uma plateia, é maravilhoso estar ali e grandioso e honroso estar ali adorando ao Rei dos Reis, mas também é glorioso, honroso e majestoso glorificar o Rei dos Reis fazendo atos de bondade. Que nós possamos, em nossa oração, pedir ao Senhor para que Ele nos ajude a nós vivermos para a sua glória em todos os minutos da nossa vida, não só nos momentos de adoração pública, mas nas pequenas coisas, nas pequenas atividades. Que Deus te abençoe grandemente. Este foi mais um Atos de Adoração. Deus te guarde.